O Senhor fez conhecer a salvação. Salmo 97. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Na primeira leitura de hoje, na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, dos versículos 1 ao 7, somos imediatamente, logo de início da carta, confrontados com uma das mais profundas e teologicamente ricas saudações de Paulo. Este não é um mero olá, mas uma declaração de identidade, missão e do próprio Evangelho. Paulo começa se definindo Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo separado para o Evangelho de Deus. Primeiro, ele é um servo, em grego doulos, ou escravo. Esta é a fundação. Ele não é o dono de sua própria vida, pertence a Jesus Cristo. Ele encontrou liberdade na submissão. E esta deve ser também a nossa identidade essencial como cristãos. Pertencemos a Cristo, nossa vontade, nossos talentos, nosso tempo, tudo está a serviço de Deus. E segundo, ele é chamado para ser apóstolo. O seu serviço não é autônomo, mas uma vocação divina. Deus o chamou, separou para uma missão específica, o anúncio do Evangelho. Este chamado para o ministério apostólico pode ser único para Paulo, mas o princípio é universal. Todo crente é chamado a uma missão. Somos separados por Deus para viver e anunciar as boas novas em nosso ambiente. Mas, se somos verdadeiramente crente, devemos ter a nossa identidade essencial de pertencer a Cristo. Muitas vezes nós buscamos uma conversão externa de pessoas, uma conversão no qual quer saber tudo sobre a Igreja Católica, sobre os termos, mas se a conversão não começar a acontecer no dia a dia, nos nossos desafios cotidianos, fica difícil. Fica difícil por de fato ter um sentido da fé. E no que diz respeito à fé, Paulo, nos versículos 3 e 4, tem um sentido de um breve credo cristológico. Ou seja, no versículo 2 que nós temos, há muito tempo, por meio dos seus profetas. Jesus não é uma novidade inesperada, mas o cumprimento fiel da história de salvação de Deus. Temos a dimensão humana e divina. Jesus é plenamente homem, vindo da descendência de Davi, segundo a carne. E ele viveu, sofreu e morreu como nós. Mas ele é plenamente Deus, declarado Filho de Deus, com poder mediante o Espírito, de prova definitiva do poder e da divindade de Jesus. E tal divindade encarnada é uma divindade para a realidade ressuscitada, o sofrimento, a cruz. Não são as últimas palavras, mas sim aquele que faz nova todas as coisas, que ressurge para nos dar sentido. E no Evangelho de hoje, em Lucas capítulo 11, dos versículos 29 ao 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é a geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado. Vejamos, isso sair da própria boca de Jesus. É algo forte, uma geração má. Sinais. Nós ficamos buscando sinais, aparições, não desqualificando o mérito de tal realidade sobrenatural, uma realidade metafísica e espiritual, principalmente. Mas se a nossa fé for simplesmente regada de caprichos aos quais nós devemos ver para então começar a acreditar e elaborar um tanto de coisa em nossas vidas,
O que Jesus está apontando aqui é para uma humildade, e a humildade nos leva à obediência da fé. A partir de tal experiência, a partir da graça de Jesus, de um favor imerecido de Deus que nos alcançou em Cristo, a graça é isso. Nós temos um favor imerecido. E o que nós de fato estamos fazendo de nossas vidas? É muito interessante, pode soar poético, muito literário falar de tudo isso. Mas qual é a nossa verdadeira experiência com Cristo Jesus? Qual é a base? Somos servos chamados. O centro de tudo isso, Jesus Cristo. A resposta, a fé que produz obediência. O sinal já foi dado. Muitas vezes as pessoas querem que aconteça um sinal, pois a partir disso vai acontecer outra coisa. Mas vejamos bem, o sinal já foi dado. Não busquemos por novos sinais. O único sinal prometido por Jesus foi Ele mesmo. O Cristo que foi crucificado e ressuscitou dentre os mortos, conforme está na primeira leitura. E o verdadeiro e maior sinal de Jonas, conforme está no Evangelho de hoje, é o Evangelho, é esse sinal poderoso. O servo Paulo prega aquele que é maior do que Jonas e Salomão. A palavra que nos é anunciada não é de invenção humana, mas o testemunho autorizado do Filho de Deus. A nossa responsabilidade é clara. Diante da revelação plena de Deus em Cristo, a única resposta aceitável é a obediência que vem da fé. Se os pagãos de Nínive se arrependeram com a simples pregação de Jonas, quanto mais nós devemos nos converter e viver em santidade diante do evangelho completo de Jesus Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei em nosso coração semelhante ao vosso.